Enquanto muita gente ainda tá tentando entender aquele final de Mortal Kombat 2, os partidores da franquia já estão se movendo numa velocidade absurda. E não, eu não tô exagerando, porque nos últimos dias começaram a surgir informações que indicam que o próximo capítulo da franquia pode estar muito mais avançado do que a maioria das pessoas imaginam. Só que o mais curioso não é nem isso, é que algumas dessas informações levantaram perguntas bem interessantes sobre o futuro da franquia. Perguntas que podem mudar completamente a forma como a gente estava enxergando o que vem por aí. E quando você junta todas essas peças, começa a surgir um cenário que, sinceramente, ninguém estava esperando tão cedo. Só que antes da gente começar esse vídeo, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Hoje eu não tô sozinho não, porque para falar sobre tudo isso desse vídeo de hoje, eu acabei chamando um cara que acompanha de perto o Mortal Kombat e entende muito sobre esse universo. Então seja muito bem-vindo ao Apollo do canal Super Hero. Opa, Eric, muito obrigado aí pelo convite. E olha, realmente tem muita coisa interessante pra gente conversar aqui nesse vídeo, tá? Porque quanto mais informações vão aparecendo sobre o Mortal Kombat, mais parece aí que a Warner já está pensando vários passos à frente, né? Então, vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, antes da gente falar sobre o Mortal Kombat 3, eu preciso comentar uma coisa que eu vi muita gente ignorando completamente nos últimos dias. Porque o Jeremy Slater, que foi o roteirista do Mortal Kombat 2, ele acabou dando uma entrevista para a Variety e acabou soltando uma informação que muda bastante a forma como a gente enxerga aquele final. Segundo ele, o Liu Kang não necessariamente morreu. Na verdade, a frase que ele usa é bem interessante. Ele diz que ainda não tá claro se o personagem morreu de fato ou só transcendeu para um outro reino. E mais do que isso, ele confirma que essa resposta vai ser explorada em Mortal Kombat 3. E quando eu li isso, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: então talvez aquele final não fosse exatamente o que parecia. Porque muita gente saiu do cinema acreditando que a história do Liu Kang tinha acabado ali. Só que aparentemente a situação é bem mais complicada do que isso. E sabe o que eu acho interessante nisso, cara? É que essa informação muda completamente a leitura daquela cena. Porque quando a gente assistiu ao filme, a impressão era de encerramento. Parecia que a jornada do Liu Kang tinha chegado ao fim realmente. Mas agora, a gente descobre que talvez aquilo fosse apenas ali uma transição para algo maior. E isso faz muito sentido dentro da própria lógica de Mortal Kombat, né? Onde morte e retorno sempre fizeram parte aí da mitologia da franquia. Ah, e o mais curioso é o que aconteceu nos partidores. Segundo o próprio Jeremy Slater, a versão oficial do filme era muito mais definitiva. Não tinha dúvida, não tinha mistério e não existia margem para interpretação. Só que enquanto as sessões testes estavam rolando, a Warner acabou prestando atenção numa coisa. O público, ele estava muito conectado ao Liu Kang. E aí eles acabaram tomando uma decisão que particularmente eu achei bem interessante. Ao invés de fechar completamente aquela porta, eles resolveram deixar uma brecha aberta para o futuro. Então quando a gente olha para aquele final hoje, sabendo de tudo isso, ele passa a ter um significado completamente diferente. E sinceramente, galera, isso é bom porque acaba mostrando pra gente que a Warner, ela tá acompanhando de perto a reação do público. E isso acaba conectando aí com outra revelação importante, porque o Jeremy Slater também confirmou que Mortal Kombat 3 já está em desenvolvimento há mais tempo do que muita gente imaginava. Segundo ele, a Warner começou a trabalhar no terceiro filme antes mesmo de Mortal Kombat 2 chegar aos cinemas. Ou seja, os bastidores já estavam aí pensando no próximo passo muito antes da estreia. E isso mostra uma confiança aí que normalmente os estúdios só demonstram quando enxergam potencial real na franquia. Exatamente, isso aconteceu porque as sessões testes tiveram uma recepção extremamente positiva. Os resultados eles foram tão bons que o estúdio basicamente decidiu continuar investindo nessa história. E o mais interessante é que o estúdio já passou daquela fase de ideias iniciais. O próprio Jeremy Slater já revelou que estão trabalhando na segunda versão do roteiro nesse exato momento. E quando perguntam o que ele achava do material que ele estava escrevendo, ele respondeu que está muito feliz com o resultado. E ó, tá aí um negócio que é bem diferente, porque os roteiristas, eles costumam ser as pessoas mais críticas em relação ao seu próprio trabalho. Então quando ele fala algo assim, pelo menos pra mim, é um baita de um sinal que ele tá bastante confiante pelo que tem sendo construído. Mas teve uma outra revelação que chamou muita atenção, porque segundo o Jeremy Slater, Mortal Kombat 2
originalmente teria 2 cenas pós-créditos. 2! Só que eles acabaram aí sendo removidos porque teve questão aí de orçamento, né? E isso é importante porque essas cenas não serviam apenas como easter eggs. Segundo ele, elas preparavam diretamente aí os acontecimentos de Mortal Kombat 3. E o mais curioso é que essas ideias, elas não foram totalmente descartadas não. Elas acabaram sendo incorporadas ao roteiro do terceiro filme. Então existe uma boa chance de que algumas pessoas que eles queriam mostrar no final de Mortal Kombat 2 estejam sendo guardados para aparecer agora. E isso acaba chamando muito a nossa atenção, galera, porque mostra que o negócio não tá uma bagunça não. Existe uma direção, existe um planejamento. Não parece que eles estão simplesmente improvisando a cada novo filme que vai saindo, entendeu? Mas, na minha opinião, nada disso chega perto do assunto que realmente pode definir Mortal Kombat 3. O vilão. Porque quanto mais eu olho pra tudo que foi construído em Mortal Kombat 2, mais eu tenho a sensação de que o filme inteiro aí já estava preparando o terreno para alguém maior chegar. E talvez muita gente tenha visto isso acontecer sem perceber também. Até porque, pensa comigo, qual era o elemento central de toda aquela história envolvendo Quan Chi, Shang Tsung, Raiden e Shao Kahn? Pois é, o amuleto. Foi aquele objeto que permitiu que roubasse os poderes do Raiden. Foi aquele objeto que ajudou o Shao Kahn a se tornar uma ameaça quase que imparável. Só que existe um detalhe importante. Esse objeto, ele tem dono. E o dono desse amuleto se chama Shinnok. E quando você lembra disso, a possibilidade do Shinnok aparecer começa a ficar muito forte, porque ele não é simplesmente aí mais um guerreiro poderoso. Ele não é outro cara aí tentando conquistar tudo e dominar reinos. A gente tá falando de um deus ancião caído, uma entidade que opera ali em uma escala completamente diferente dentro da mitologia de Mortal Kombat. Inclusive, alguns portais de notícias especializados, eles já começaram a levantar essa possibilidade. O Comic Book, por exemplo, comentou recentemente que Shinnok parece ser o caminho mais lógico para Mortal Kombat 3, justamente pela forma como o segundo filme construiu toda a mitologia ao redor do amuleto. E sinceramente, depois que você olha para tudo que foi apresentado até agora, fica difícil ignorar essa possibilidade. E quem foi ainda mais longe nessa discussão foi o pessoal do Inverse, porque eles levantaram ali a possibilidade dos filmes misturarem elementos de Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat 4. E isso é importante, tá? Porque foi justamente em Mortal Kombat 4 que Shinnok assumiu o papel aí de principal ameaça da história. Se esse realmente for o caminho escolhido aí pela Warner, a franquia pode estar prestes a entrar em uma escala muito maior de poderes. É isso mesmo, estamos falando de algo mais cósmico, algo mais mitológico, algo muito mais próximo dos deuses e das forças que controlam esse universo. E honestamente, depois de tudo isso que a gente viu até agora, eu não ficaria nem um pouco surpreso se essa realmente fosse a direção que eles estão trabalhando. Até porque o Shinnok ele funciona de uma forma muito diferente do Shao Kahn, né? Ele não costuma chegar simplesmente ali destruindo tudo. Ele manipula, ele influencia, ele coloca outras pessoas para fazerem o trabalho sujo enquanto ele observa tudo das sombras. E isso poderia trazer aí uma dinâmica completamente diferente para essa nova fase dos filmes. E quando você para pra pensar no que o Mortal Kombat 2 construiu, a possibilidade dele vir aparecer faz ainda mais sentido. Afinal, o amuleto de Shinnok não foi apenas um detalhe da trama, foi literalmente a peça central de toda a história. E aí fica até a pergunta no ar, né? Pô, se só o amuleto dessa entidade acabou causando todo esse caos, todo esse problema, imagina então quando o dono vier aparecer. E aí entra outro detalhe interessante, porque o final de Mortal Kombat 2 parece apontar aí para uma direção muito específica, né? O NetherRealm. O próprio Jeremy Slater confirmou que a morte nunca é definitiva nessa franquia e revelou que existem planos para personagens que morreram ao longo da história. E isso acaba abrindo possibilidades enormes de personagens se tornando corrompidos, aliados sendo transformados em armas, heróis tendo que enfrentar pessoas que eles tentam salvar. E esse tipo de conflito, ele funciona muito bem, porque passa de ser apenas um conflito físico e vira também todo um negócio de uma trama mais emocional, entendeu? Agora, falando em personagens, uma das revelações aí que mais movimentou os fãs envolve justamente o Cole Young. Porque Liu Stan confirmou que o personagem, ele realmente morreu, né? Não tem como. Só que também deixou claro que isso não significa necessariamente
o fim da participação dele na franquia. Segundo o ator, existe a possibilidade dele retornar interpretando outro personagem. E quando a gente olha para a quantidade de lutadores importantes que ainda não apareceram nessa adaptação, as possibilidades, elas são enormes. Muita gente aposta no Kun-Jin, mas existem também vários outros personagens que a Warner poderia integrar. Além disso, o Jeremy Slater também revelou que já existem diversos lutadores planejados para os próximos filmes. Smoke, Nightwolf, Cabal e até mesmo o Kuai Liang. E talvez a informação que mais vai dividir opiniões seja justamente a última, tá? Mortal Kombat 3 pode nem ter um torneio tradicional. E eu sei que isso parece meio estranho, né, quando falamos aí de Mortal Kombat, mas quando você observa tudo o que está sendo construído, essa possibilidade começa a fazer bastante sentido, tá? Porque se o foco realmente for o Netherrealm, personagens mortos retornando, deuses manipulando eventos e heróis tentando resgatar seus aliados, talvez um torneio convencional não seja mais o suficiente para contar essa história. Talvez a franquia esteja finalmente entrando naquela parte da mitologia dos jogos que vai muito além do torneio em si. E se eles realmente conseguirem seguir esse caminho, anota o que eu tô falando, o Mortal Kombat 3 vai ser de longe o filme mais ambicioso de toda essa franquia. Mas agora eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês acham que o grande vilão de Mortal Kombat 3 será realmente o Shinnok? Ou a Warner pode estar ali escondendo alguma surpresa ainda maior? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá? Porque eu quero muito saber o que vocês estão pensando sobre tudo isso. E é claro, se você gostou desse vídeo, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. E ó, aproveita também e passa no canal do Apollo, que vai estar aqui embaixo, demorou? Se inscreve lá também. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!